Meu nome é Alice, e esta é a história da noite em que percebi que estavam tentando me apagar. Tudo começou com um sorriso falso e uma taça de vinho. Encarando minha sogra em silêncio, eu entendi que eu era um obstáculo naquela família. E ela estava disposta a me eliminar. A sala de jantar estava decorada de maneira elegante, com arranjos florais que transbordavam das laterais da mesa. Era o aniversário de Vânia, minha sogra, e, como de costume, ela fazia questão de transformar qualquer ocasião simples em um grande evento. Eu já estava habituada ao exagero, mas naquela noite havia algo fora do lugar. Assim que voltei da cozinha, vi Vânia deslizar uma taça de vinho para mim. Uma taça especial para minha nora favorita, ela disse, sorrindo com aquele ar doce que sempre pareceu mais ensaiado do que genuíno. Por dentro, uma pontada de desconfiança se acendeu. Eu sorri de volta, agradecendo com um aceno suave, mas sem hesitar, troquei as taças. Esperei que ela se virasse para falar com meu marido, e então estendi a taça para Heitor, meu sogro, que já fazia piadas sarcásticas sobre o fato de eu viver tirando foto por aí. Como se meu trabalho fosse uma fase adolescente que ele torcia para que passasse logo. Enquanto o jantar seguia, eu fingia normalidade, sorria aqui e ali e participava das conversas. Mas por dentro, minha atenção estava voltada a cada detalhe. 45 minutos depois, ouvi um barulho seco, de cadeira arrastando. Heitor levantou-se com a testa úmida de suor, a respiração pesada e disparou em direção ao banheiro. Ninguém pareceu perceber a gravidade do momento, apenas eu. Quando olhei para Vânia, ela estava imóvel, com o garfo suspenso no ar e um leve tremor nos olhos. Por um segundo vi seu rosto perder o verniz de perfeição. Era como se a máscara tivesse escorregado, ainda que por um instante breve. Um silêncio constrangedor caiu entre nós. E mesmo com as risadas ao fundo e os talheres tilintando, havia algo ali, entre nós duas, que escapava às palavras. Aquela noite não terminaria como as outras, e embora eu ainda não soubesse o motivo, algo me dizia que o vinho não era a única coisa amarga naquele jantar. Há mais de uma década eu trabalho como fotógrafo. Comecei com eventos simples, fui crescendo, aos poucos com esforço e sem atalhos. Hoje moro em São Paulo e vivo exclusivamente do meu trabalho. Já fotografei casamentos no interior, expedições em meio à vida selvagem e ensaios de moda para revistas conhecidas. Nunca tive estabilidade no sentido tradicional, mas sempre tive algo que valorizo ainda mais: liberdade. E principalmente orgulho de saber que conquistei tudo com meu olhar, minha lente e minha dedicação. No entanto, para os pais do Paulo, especialmente para Vânia, isso nunca bastou. Desde o começo do nosso relacionamento, cada jantar de domingo era um lembrete sutil, e às vezes nem tão sutil assim, de que eu não me encaixava naquele ambiente. Eles vinham de uma realidade muito diferente da minha, feita de sobrenomes influentes e cartões de visita com cargos em inglês. E eu era apenas fotógrafa. Naquele fim de semana, voltei de uma das viagens mais intensas que já fiz. Uma semana na Chapada Diamantina, na Bahia, capturando aves raras para um projeto ambiental. Voltei cansada, com as bochechas queimadas de sol e o corpo implorando por repouso. Mas havia o tal aniversário da minha sogra. Quando Paulo me perguntou se eu ia, uma parte de mim gritou para dizer não. Mas a parte que ainda queria agradar e que ainda esperava ser aceita venceu. E eu fui. No caminho até a casa deles, senti o estômago revirar. Era mais do que cansaço. Era um alerta. Eu devia ter escutado, mas ignorei. Coloquei um sorriso no rosto, um vestido no corpo e fui. A dúvida que começou naquela noite, depois do olhar de Vânia e da taça trocada, não me largaria mais. Ela se instalou em mim como um eco incômodo, difícil de nomear, impossível de ignorar. Conheci Paulo há 6 anos, durante uma das minhas primeiras exposições em São Paulo. Na época, ele estava concluindo o mestrado em Ciências Ambientais e se aproximou curioso, fazendo perguntas sobre fotografia. Conversamos por quase 1 hora naquela noite, entre retratos e paisagens, como se já nos conhecêssemos de outras vidas. A conexão foi imediata. Paulo sempre enxergou além das minhas imagens. Ele compreendia o que havia por trás da câmera, a intenção silenciosa em cada clique e o respeito que eu tinha pelas histórias que decidia registrar. Ao lado dele, aprendi que um relacionamento também pode ser terreno fértil. Mas havia uma sombra constante: a opinião dos pais. Desde o primeiro jantar em família, senti o desconforto pairando no ar como uma fumaça densa. Heitor mal disfarçava o desprezo.
Para ele, uma nora deveria ser alguém que tivesse uma cadeira reservada em uma empresa renomada e uma conta bancária que pudesse ser mencionada com orgulho. Vânia, por outro lado, era mais sutil. Ela sorria, sim, mas seu sorriso nunca me aquecia. Era um gesto polido, mecânico. Ela jamais se referia a mim como parte da família. Para ela, eu não era a namorada do filho. Eu era a fotógrafa. E mesmo quando parecia elogiar, havia sempre uma faca escondida entre as palavras. Numa ocasião, durante um almoço na casa deles, ela me observou por alguns segundos antes de comentar. Olha, no fundo eu tenho que admitir que não é para qualquer um sobreviver como fotógrafa. Ela sorriu, e antes que eu pudesse responder, completou com uma risada leve. Você já considerou tentar a vida vendendo arte na praia? Durante muito tempo, me esforcei para caber naquele espaço que, a cada tentativa, parecia mais apertado. Quando saía em alguma revista ou fechava um contrato importante, levava os exemplares ou comentava casualmente, tentando mostrar que minha profissão não era um passatempo, mas uma carreira sólida, feita de conquistas reais. Mesmo assim, nada parecia suficiente. Heitor me ouvia com aquela expressão entediada, como quem tolera uma criança falando sobre brinquedos, e sempre encerrava com a mesma pergunta. Mas você já pensou em fazer algo mais estável? Já Vânia preferia a sutileza do desprezo. Sempre encontrava uma desculpa para me manter fora das fotos em família. Se alguém se animava a me incluir, ela rapidamente mudava de assunto. Mas este é o trabalho dela, não? Ela comentava, em tom de deboche. Houve um momento, em especial, que ficou marcado. Na Páscoa, enquanto todos trocavam chocolates e lembranças simbólicas, Vânia me estendeu um pacote pequeno, cuidadosamente embrulhado. Sorri, esperando alguma tentativa de gentileza. Mas ao abrir, encontrei um livro com o título Como Conseguir o Emprego Certo. Dentro, um bilhete escrito à mão. Espero que ajude. O tom era sutil, mas o recado, cortante. No dia daquele jantar, meu corpo inteiro pedia descanso. Tinha voltado da Bahia poucas horas antes, depois de uma semana intensa fotografando pássaros em áreas de mata fechada, sob madrugadas frias e dias longos de caminhada. Ainda trazia nas bochechas o vermelho seco do vento gelado, e na mente, uma sequência de imagens incríveis que eu mal via a hora de revisar. O plano era simples: banho quente, silêncio e cama. Mas, como sempre, os planos mudaram. Paulo me esperava na sala com a camisa passada e o discurso pronto. É só por algumas horas, amor. É importante para minha mãe. Ela se importa muito. Com o aniversário. Ele disse isso com aquele olhar que misturava súplica e culpa, como se a ausência fosse uma ofensa grave demais. Respirei fundo, porque não queria discutir naquele estado. Subi, troquei de roupa, prendi o cabelo num coque apressado e peguei a chave do carro sem dizer nada. Ao chegar, tudo estava como sempre. A fachada da casa impecável e as luzes cuidadosamente posicionadas no jardim, como se cada planta tivesse um papel de destaque na recepção. A mesa do jantar parecia saída de uma revista de decoração, com louças brancas, taças coloridas e um arranjo de flores que ocupava metade do espaço. Vânia andava de um lado para o outro, verificando. Detalhes como se aquilo fosse mais importante do que a presença das pessoas ali. Heitor, previsível como sempre, abriu a noite falando sobre a alta do dólar, sobre fundos de investimento e sobre a importância de diversificar aplicações. Paulo tentava acompanhar, assentindo com educação. E eu, sentada entre uma travessa, de salmão e um guardanapo dobrado em forma de cisne, me esforçava para parecer presente. Mas tudo o que eu fazia, na verdade, era contar os minutos até poder voltar para casa. Eu só não sabia que naquela noite seria impossível sair como se nada tivesse acontecido. Depois da sobremesa, Vânia levantou-se com entusiasmo e anunciou que tinha reservado um dos seus vinhos favoritos para aquela noite. O tom era de celebração, mas havia algo ensaiado demais em seu entusiasmo. Quando ela se dirigiu à cozinha, decidi acompanhá-la para oferecer ajuda, mais por intuição do que por cortesia. Foi então que presenciei a cena que, dali em diante, não sairia mais da minha memória. No balcão, 2 taças estavam separadas. Vânia segurava um pequeno frasco transparente e, com movimentos calculados, pingava algo translúcido em apenas uma das taças. Quando percebeu minha presença, sobressaltou-se. "Oh, Alice, pode deixar. Está tudo pronto", ela exclamou, com uma voz forçada demais,
quase teatral. A fala alta, o sorriso esticado, o gesto apressado de esconder o frasco. Para mim, tudo gritava falsidade. Ela levou as taças de volta à sala com passos cuidadosos, equilibrando o conteúdo como se estivesse servindo uma poção. Ao chegar, me estendeu uma delas com um sorriso doce demais, dizendo: "Uma taça especial para minha nora favorita." A outra discretamente foi colocada em cima da mesa, próxima a Heitor. Eu aceitei a taça, mas não bebi. Esperei o momento, certo, e com calma fiz a troca. Coloquei a que me parecia adulterada à frente do meu sogro e sentei, segurando a outra com leveza, fingindo um gole aqui e ali. 45 minutos depois, Heitor arrastou a cadeira e levantou correndo da mesa. A tranquilidade da noite foi quebrada pelos sons abafados que vinham do banheiro. O barulho da água correndo, da porta batendo e a tosse forte de Heitor recoavam pelo corredor como um alarme involuntário. Vânia, até então envolvida em conversa, empalideceu. Seu olhar se perdeu por alguns segundos, como se tentasse manter o controle de algo que já escapava pelas mãos. Enquanto os outros pareciam não entender o que estava acontecendo, eu apenas me levantei discretamente, peguei a taça intocada e guardei com cuidado. Ainda não sabia exatamente o que aquilo significava, mas sabia, com uma certeza que vinha do estômago, que algo muito sério havia mudado dentro de mim. Na segunda-feira pela manhã, saí de casa levando o copo cuidadosamente embalado em uma caixa de papelão, protegida por panos. Fui até a zona sul da cidade, onde funcionava um laboratório toxicológico comandado por Rafael, um antigo cliente e amigo de confiança. Já tínhamos trabalhado juntos em uma campanha institucional, e desde então mantínhamos contato esporádico. Ao ver a taça, ele ergueu uma sobrancelha e foi direto ao ponto. "Você quer saber se isso está envenenado? O que aconteceu, Alice?" Rafael perguntou surpreso, enquanto me guiava até uma sala reservada. "Nada. É apenas um problema. De família", respondi, desviando o olhar e encerrando o assunto antes que ele insistisse. Rafael respeitou meu silêncio e prometeu que teria uma resposta em até 3 dias. Na quinta-feira, o telefone tocou. Era ele. O tom da sua voz era objetivo, mas havia ali um resquício de preocupação. O resultado foi positivo para benzodiazepínicos. Não são letais, mas em dose alta, apagam alguém por algumas horas além de causar mal-estar. Eu ouvi em silêncio, segurando o celular com força. Era como confirmar algo que meu corpo já sabia, mas minha mente ainda resistia a aceitar. A sensação era de estar entrando em território desconhecido, mas já marcado por bandeiras vermelhas. Não contei nada a Paulo. Ainda não. Em vez disso, comecei a procurar respostas por conta própria. Vasculhei redes sociais, fóruns médicos e registros públicos. Descobri que Vânia tinha receitas de ansiolíticos emitidas por pelo menos 3 médicos diferentes, com datas próximas e diagnósticos genéricos. Conversei discretamente com vizinhos e com pessoas do clube onde ela frequentava. Ouvi relatos sobre comportamentos estranhos, crises súbitas e episódios abafados. Em uma festa, Vânia teria sido vista discutindo com uma amiga e, horas depois, uma pulseira cara havia desaparecido. Em outra ocasião, teria apagado repentinamente no meio de um brinde. Nenhum escândalo, apenas boatos contidos, sempre encobertos pela família. Mas eu não. Pela primeira vez, me permiti duvidar do verniz impecável, das frases medidas e dos sorrisos calculados. A mulher que todos viam com admiração agora se revelava em fragmentos inquietantes. E eu estava pronta para ver além. O estopim veio, de maneira quase cômica, se não fosse tão carregado de ironia. Paulo chegou em casa numa terça-feira qualquer, com uma expressão curiosa. "Minha mãe quer atualizar as redes sociais e pediu que você fizesse as fotos." Na hora, franzi a sobrancelha. Aquilo soava estranho, quase como uma armadilha, mas não demonstrei. Apenas sorri e disse que sim. No sábado seguinte, saí. Sozinha, com minha câmera pendurada no ombro e um envelope lacrado dentro da mochila. Cheguei à casa deles por volta das 10 da manhã. A residência estava silenciosa, como se tudo ali estivesse em pausa, aguardando o desfecho de um capítulo, que já se anunciava há tempo. Vânia apareceu minutos depois, impecável como sempre, vestindo um conjunto bege e brincos discretos. A maquiagem leve realçava o ar de falsa serenidade. Ela me conduziu até a varanda dos fundos, onde a luz era boa para fotos. Antes que ela pudesse começar a posar,
Tirei o envelope da mochila e estendi em sua direção. Antes de começarmos, acho que você deveria ver isso. Ela abriu com cuidado. Folheou o laudo toxicológico, leu as prescrições médicas e os relatos impressos. O papel tremia levemente entre os dedos. Seus lábios se contraíram como se engolisse algo seco, difícil de digerir. Isso é absurdo, ela murmurou, evitando meu olhar, mas logo se recompôs. Vânia respirou fundo e ergueu o queixo, como se estivesse de volta ao centro de um palco. Você nunca foi boa o bastante para o meu filho. Você queria que eu passasse mal. Eu só não entendi por quê. Eu disse. Ela não respondeu. Apenas manteve aquele sorriso vago, distante. Foi quando eu me aproximei e disse com firmeza. Você vai contar tudo a Heitor e começar a me respeitar. Ou eu mostro tudo isso ao Paulo. Vânia soltou uma risada nervosa, quase um soluço disfarçado. Ele nunca vai acreditar em você. Olhei nos olhos dela e respondi com calma antes de me virar e ir embora, sem tirar as fotos. Quer apostar? Naquela mesma noite, o celular de Paulo tocou. Era Vânia, chorando alto o suficiente para que eu ouvisse parte da conversa mesmo, do outro cômodo. Minutos depois, ele entrou na sala com o rosto fechado. Que história é essa que você não tirou as fotos da minha mãe? Ela disse que você foi grosseira e a ameaçou, disse ele, tentando manter a calma, mas com os olhos já carregados de confusão. Eu respirei fundo. Aquele era o momento que eu queria evitar, mas já não havia mais espaço para silêncio. Peguei a pasta onde guardava tudo e, sem rodeios, coloquei sobre a mesa. Aqui está. O laudo, as receitas, as mensagens. Eu não inventei nada. Paulo começou a folhear os documentos com as mãos trêmulas. Minha mãe não faria isso, ele murmurou, mas a frase veio fraca. Paulo tentava se apegar à imagem que sempre teve de Vânia, mas os papéis diante dele contavam outra história. Nos dias que se seguiram, o silêncio tomou conta da nossa casa. Paulo não discutia, tampouco buscava explicações. Ia visitar os pais sozinho, voltava tarde, cabisbaixo, como se algo dentro dele estivesse desmoronando. Eu não cobrava, pois sabia que ele precisava de tempo para enxergar aquilo que agora se revelava sem disfarces. Então, numa manhã nublada, encontrei um pacote simples na porta de casa, sem remetente. Dentro, um bilhete curto, assinado por Daniela, esposa de Sérgio, o irmão de Paulo. Você precisa ver isso. Junto havia um pendrive. Conectei ao notebook e os vídeos começaram. A primeira gravação mostrava Vânia tomando remédios. Escondida. Em outra, ela gritava com Heitor, fora de si. E então, a cena mais desconcertante. Vânia, com a voz baixa e olhar cínico, dizia: já comecei a plantar dúvidas na cabeça daquela fotógrafa. Logo ela vai pedir o divórcio achando que é ideia dela. Igual fizemos com a última imprestável que ele quase se casou. Paulo estava certo. Sua mãe não faria isso. Mas ali, em alta definição, ela já tinha feito. Assisti aos vídeos. 3 vezes, com a mesma atenção de quem busca respostas em um filme policial. Mas ali não havia ficção. Era um padrão claro, cruel e repetido. Vânia e Heitor tinham um histórico de manipulação disfarçada de cuidado, de destruição sistemática dos vínculos que ameaçavam o controle que exerciam sobre Paulo. Pelas palavras deles, ficou claro que o noivado anterior terminou da mesma forma, por interferência direta dos pais. Provas forjadas, insinuações plantadas e conversas distorcidas. A história se repetia. Decidi ir mais fundo. Entrei em contato com ex-namoradas, colegas da faculdade e amigos que, sem explicação, haviam desaparecido da vida de Paulo. Aos poucos, os relatos se acumulavam, como peças de um quebra-cabeça que eu já conhecia, mas ainda não conseguia aceitar. Todos contaram versões semelhantes. Afastamentos bruscos, brigas causadas por mal-entendidos que nunca se esclareceram, e ressentimentos plantados com sutileza. Em todas as histórias, a presença de Vânia e Heitor era constante, operando nos bastidores como diretores de uma peça trágica. Reuni as novas provas naquele mesmo pendrive. Organizei os áudios, os prints, os e-mails antigos e as gravações, mais recentes. Dias depois, preparei o jantar e convidei Sérgio e Daniela para virem em casa num sábado à noite. Mas não contei nada a Paulo. Queria que ele visse sem interferência, sem filtros e sem que ninguém pudesse suavizar os impactos. Durante a sobremesa, levantei calmamente, liguei o notebook e inseri o pendrive.
Em silêncio, comecei a exibir o material. Primeiro as imagens da cozinha, depois os áudios e os prints dos depoimentos. O ambiente, antes leve, foi tomado por um silêncio tenso, quase pesado. Paulo empalideceu, fixando o olhar na tela, como se não reconhecesse mais o próprio passado. Sérgio balançava na cabeça de forma quase automática, murmurando: "Não pode ser." Mas era. Estava ali, diante de todos. Cada mentira, cada manipulação, cada escolha retirada de Paulo sem que ele sequer soubesse. O mais chocante não foi o conteúdo, mas o fato de que, mesmo depois de tudo, ninguém teve coragem de se levantar da mesa e todos continuaram assistindo às imagens. Quando a última imagem desapareceu da tela, a sala permaneceu em silêncio por alguns segundos que pareceram muito mais longos. Paulo virou-se para mim com os olhos marejados e a respiração descompassada, como se o chão tivesse sido puxado sob seus pés. "Por que você não me contou antes?" Ele perguntou com a voz embargada, tentando entender como tudo aquilo tinha passado despercebido por tanto tempo. Olhei para ele com serenidade e respondi, sem hesitar: "Porque você precisava ver tudo com seus próprios olhos." Foi então que Sérgio se levantou de forma abrupta, visivelmente abalado. "Isso é manipulação. Não dá para confiar nesse tipo de coisa." Mas Daniela, firme, cruzou os braços e respondeu sem hesitar: "Eles fizeram o mesmo comigo. Só mudaram depois que o Miguel nasceu." A firmeza em sua voz calou qualquer tentativa de negação. Era uma verdade que vinha de dentro, da vivência de quem também tinha sido vítima do mesmo controle disfarçado de proteção. A tensão continuou pairando sobre a sala, espessa como fumaça. Mas Paulo, naquele instante, apenas se aproximou de mim e me abraçou. "Eu acredito em você, e sinto muito por ter duvidado." Ele sussurrou, apertando minha mão como quem reafirma uma aliança silenciosa, mais forte do que qualquer palavra. Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café, o celular de Paulo tocou. Era Vânia. Ele atendeu em viva voz, a pedido meu. A voz dela veio doce e calculada. "Filho, por que você não passa uns dias aqui em casa? Acho que seria bom para você esfriar a cabeça." Paulo me olhou, e eu apenas assenti e então respondeu com calma: "Agora eu sei de tudo, mãe." O silêncio do outro lado da linha foi imediato, quase ensurdecedor. "Vamos passar aí mais tarde, todos nós, e vamos conversar, sem mentiras." À noite, saímos com tudo pronto. O notebook carregado, o pendrive separado e os arquivos organizados em sequência. Paulo dirigia em silêncio, enquanto eu revia mentalmente cada palavra que pretendia dizer. A casa deles parecia ainda mais fria do que de costume, como se o ambiente já soubesse o que estava prestes a acontecer. Fomos recebidos com formalidade. Sentamos na sala, frente a frente. Tirei o notebook da mochila e o coloquei sobre a mesa de centro. "Agora é a hora da verdade", anunciei com firmeza, ligando o aparelho. "Antes de qualquer coisa, eu quero que vocês expliquem isso." Mostrei as primeiras gravações, pausando exatamente no momento em que Vânia tomava os remédios escondida. E depois os gritos com o Heitor. Em seguida, mostrei ela falando que me separaria de Paulo assim como fez com a sua última companheira. O silêncio se partiu em fragmentos de negação. De imediato, vieram as ofensas e as acusações. Vânia dizia que era montagem e que eu tinha forjado tudo. Heitor questionava meu caráter. Dizia que aquilo era uma armação. A cada tentativa de inverter a culpa, eu apertava o play. Vídeo após vídeo. Print após print. Mensagens, relatos, testemunhos. Não havia mais espaço para desculpas. Vânia chorava, mas não era tristeza, e sim pela perda de controle. O choro de quem percebe que já não comanda mais a narrativa. Heitor, por sua vez, mantinha os olhos baixos. A figura imponente e orgulhosa agora parecia menor, abatida. Quando terminei, tirei outro pendrive da bolsa e entreguei nas mãos dele. "Se voltarem a interferir, isso vai para a imprensa, para o clube, para todos da cidade verem, não por vingança, mas para nos proteger." Então, eu respirei fundo. O ambiente estava tenso, mas eu ainda tinha algo a dizer. Olhei para Paulo, segurei sua mão e com a voz firme, revelei: "E é por isso que eu precisava que soubessem. Eu e Paulo estamos esperando um bebê." O tempo parou. Vânia congelou no lugar. Heitor apenas baixou os olhos, em silêncio. Paulo apertou minha mão, com força. Naquele instante, eu não exigia mais respeito, nem aceitação. Eu estava ali para proteger o que importava.
e assumir, de uma vez por todas, a herança que realmente queria deixar. 6 meses se passaram desde aquela noite. Desde então, Vânia e Heitor permaneceram em silêncio. Era como se finalmente tivessem entendido que o tempo das aparências havia acabado. Paulo e eu seguimos em frente, concentrados na gestação, nos preparativos para a chegada do bebê e na construção de uma nova rotina sem as tensões que antes nos cercavam. O silêncio deles, antes incômodo, agora era bem-vindo. Era o espaço que, por tanto tempo, nos foi negado. Num fim de tarde chuvoso, o interfone tocou. Era o porteiro avisando que havia chegado uma correspondência registrada. Fui até a portaria e recebi um envelope pardo, sem remetente à vista, mas com o selo de um escritório de advocacia. Dentro, um documento oficial, comprovante da compra do apartamento em que morávamos, que até então era alugado, e um termo de transferência da escritura para o nosso nome. Junto havia outro papel, um contrato de abertura de um fundo financeiro em nome do nosso futuro filho. Tudo assinado por Heitor. O gesto não veio acompanhado de palavras, nenhuma carta, nenhum bilhete, nada que sugerisse arrependimento ou tentativa de reconciliação, mas estava claro que era uma trégua, uma forma de dizer acabou, sem precisar admitir culpa. Pela primeira vez, eles respeitaram nosso espaço, nossa decisão e nosso silêncio. E às vezes, só isso basta. Porque vencer, naquele contexto, nunca foi sobre gritar mais alto ou expor mais provas. Não foi sobre destruir ninguém, mas sim sobre proteger o que era meu. Eu venci não porque os confrontei com ódio. Venci porque permaneci inteira. Porque continuei sendo quem sempre fui, mesmo quando tentaram me convencer de que isso não era o bastante. E no fim, foi justamente por isso que eles recuaram.